Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Capítulo 3 do livro do profeta Daniel, verso 1 a seguir. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos e governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto, aquele que apregoava, apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Palavra do arauto. Quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda a espécie de música, prostrar-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Pode assentar, irmãos. Louvem ao Senhor, batendo suas palmas e glorificando ao Senhor. Amém, meus amados. Queridos irmãos, a música, eu não consigo trazer para vocês dados aqui da origem da música. Desde o homem antigo se encontram sinais nas cavernas, sinais de que eles cantavam. Instrumentos antigos, rústicos, foram encontrados. Numa escavação em Israel, encontraram-se uma harpa que entendem que é uma harpa parecida com a que Davi tocava em uma escavação. Você tem ideia que existe a música há muito tempo, ela faz parte do ser humano. Eu vou dizer uma coisa: quem já viu o passarinho? Ele parece que já sai do ninho, de repente o bichinho está cantando. É assim ou não é? Os pássaros cantam por natureza. Chega numa certa idade da vida do pássaro que ele começa a simplesmente cantar. E o ser humano também é assim. É impossível uma pessoa que não faz nenhum barulhinho, né? Nem todo mundo é um canário, um assabiá do peito roxo. Tem pardal também, né? Ainda bem que o Senhor diz que até os pardais encontraram lugar na casa do Senhor. Ou seja, às vezes o som não é tão agradável ao ouvido do público. Ninguém para ouvir pardal cantar. Ninguém para ouvir o canto de um pardalzinho, de um animal desprezível. Mas nem por isso ele deixa de cantar. Claro que você não vai cantar em público. Quem sabia que eu canto? Eu canto, irmãos. Só não canto aqui. Só evito de cantar aqui, só um trechinho, um corinho, e já estou parando. Mas sozinho eu canto. Às vezes agride os meus ouvidos, mas eu canto. Porque tudo que tem fôlego deve louvar o nome do Senhor.
A música, ela está impregnada em nós. É tão terrível a questão da música, irmãos, que é impressionante, que tem música que marcou a nossa infância. Se eu perguntar a alguém aqui de uma música, seja secular, no período que você não servia a Deus, mesmo que você hoje serve a Deus, aquela música que você ouviu com seus pais, você ainda tem trechos dela no subconsciente. Parece que ela passa assim, deixando um rastro impregnado no nosso coração. É por isso o critério que nós devemos ter em ouvir coisa boa, em ouvir canções maravilhosas. Tem música canções, por exemplo, que eu associo até um local. Tem canções que eu ouvia. Eu me lembro quando saiu as primeiras fitas cassete, e tinha um rapaz, tinha um posto de gasolina e tinha um balcão, e ele colocava muitas fitas para vender, e a gente passava lá com meus pais, com os parentes, procurando as fitas dos cantores evangélicos. E a gente procurava aquelas fitas antigas. Aí meu pai comprou um som 3 em 1. Quem lembra daquela época, irmão? Meu Deus, para comprar um som 3 em 1 era uma coisa difícil demais. Era novidade. Tocava LP, tocava fita. Quem é dessa época aqui? Deixa eu ver quem é dessa época. Vocês são velhos, hein? Tudo velho. A fita cassete era o que mesmo? Rádio, o LP e a fita cassete. E nós ouvíamos aquilo e era a coisa mais gostosa do mundo. Quem lembra, meus amados irmãos? Oh, Jesus, esses 100 ovelhas aí parece que nós íamos furar, né? Ia furar o disco. Meu Deus, era a coisa mais gostosa do mundo ouvir as canções. Então a música, ela marca. E eu lembro até de um caminhozinho que eu fazia cantando aquele louvor assim. Lembra, Maico? Diz assim, ó, aquele assim, ó: muito em breve vai sair uma notícia que um povo desaparece. Vamos lá, Maico. É um povo muito humilde que aqui não sofreu. Este povo era o povo. Aleluia. Oh, saudade desses louvores. E a gente ouvia e ficava replicando esses hinos nos caminhozinhos da estrada da zona rural, porque a música fica impregnada em nosso coração. É por isso que precisamos policiar o que nós vamos ouvir, porque a mesma capacidade, isso aqui que me espanta, que as coisas boas fixam no nosso coração, a mesma capacidade, as ruins também ficam. Se você coloca uma letra que não agrada o Senhor, de repente você vai aprender aquela letra. Eu me lembro de um pastor, ele viajou, disse que para o norte do país, e pegou lá o barco, e ficou uns 3 dias ouvindo a mesma música, o mesmo forró. E o pastor está viajando, tentando meditar na palavra de Deus. Quando ele desceu do barco, coitado do pastor, ele estava assoviando aquela música que ele ouviu. A coisa é terrível, irmão. A música, ela é terrível. Então tem cuidado para você colocar coisas boas no seu coração. O texto que eu li está dizendo isso. O rei teve aquele sonho terrível daquela estátua, não entendeu. Daniel trouxe a interpretação para ele da estátua, lembra? A cabeça de ouro, o tronco que representava nações, governos, impérios que surgiriam. Só que o rei não gostou quando falou que ele seria só a cabeça e que ele seria sucedido por outro reino. Ele não gostou daquele negócio, não. Ele falou: já que o negócio eu sou só a cabeça, que sua cabeça o quê? Eu vou ser a estátua toda, eu vou ser o corpo todo. E ele mandou fazer uma estátua, meu Deus, enorme. Ela tinha quantos côvados, irmãos? 30 metros de altura, diz o pastor Marinho aqui. 60 côvados, aproximadamente 30 metros. Você imaginou o tamanho da estátua?
E ele faz uma estátua, eu acredito que seja uma imagem dele, né, pastor? Um prédio de 10 andares para aquela época, para o Império Babilônico. Já pensou? Caldeu, aquela grande. E ele convida todos os grandes da época, os príncipes poderosos. Olha o que eu vou dizer para vocês aqui. Isso aqui é terrível. Ele podia agora fazer um discurso dizendo o que representaria aquela imagem, explicando para o povo que era preciso adorar por conta disso, aquela imagem representava isso e aquilo e aquilo, mas ele poupou isso tudo com a música. A música resolveu o problema de todo o diálogo, de todo convencimento que ele teria que fazer para o seu público. Apenas a música. Ele convocou agora alguns músicos, imagine, bons músicos, colocou lá e diz assim: é só colocar o ritmo que o povo gosta. Quem está entendendo? É só colocar o som que o povo gosta e eles vão cair na festa. Irmãos, por que nós não estamos hoje aqui com gente saindo lá no terminal? Música. Coloca aqui um ritmo para você ver que agrada a massa. Anuncia aqui que nós vamos apagar a luz e vamos botar aqui um pisca-pisca e aquele show que muitos irmãos gostam de sair para ir visitar para você ver. Os crentes com o celular ligado, a luz apagada e dançando e pulando. É só colocar o ritmo que o povo gosta. Só que a igreja que vive a palavra não é o ritmo que o povo gosta, é o ritmo que o Senhor aceita, é o som que o Senhor quer ouvir. Posso falar isso para vocês? Às vezes o som que Deus agrada ao Senhor, o ritmo musical que agrada ao Senhor, não agrada a nossa carne. Tem música que ela é tão assim, animada, ritmada, que quando você começa a ouvir, você já começa a balançar. Ainda mais aqueles irmãos que eram no forrozeiro do passado, parece que quer mexer. Os crentes, viu os crentes hoje? Os crentes hoje têm um estilo de dançar próprio. Tem um estilo. Jesus, eu não queria falar, mas dá bom. Tem uma senhora, aquela senhora, ela gosta de reger nas igrejas por aí. E essa rede social dá voz a tudo quanto é tipo de gente. E a senhorinha, cabelinho grisalho, roupinha de crente, sabe? Ela foi reger um dia um grupo de irmãs e alguém filmou com um celularzinho e botou na rede social. E o povo gostou do embalo da veinha. A veinha agora, meu irmão, é dançarina. Agora ela tem um grupo de forró. E ela sai para as igrejas dançando e rebolando na ponta do salto. E eu olho para a cara daquela velha e falo: vai caçar quem te quer. Aquela velha deve chegar em casa e tomar tanto remédio para dor, irmão. Porque ela dança em cima do salto. Porque o ritmo da música agrada o povo. Veja o que o rei Nabucodonosor fez. Colocou o ritmo que o povo gosta. Quando colocou o ritmo, já está dizendo, quem vai aderir àquela música, está dizendo que eles estão de acordo com a imagem. Estão fazendo parte da consagração da imagem de Nabucodonosor. Quando você está cantando músicas que não louvam ao Senhor, você está consagrando alguém ou alguma coisa a alguém que não é o Senhor. É por isso que nós vamos ter um novo cântico na nossa boca, um hino de louvor ao Senhor. Então, irmãos, quando tocou os instrumentos, está dizendo aqui, eu achei interessante aqui, que para a música do mundo, é toda espécie de música. O mundo não importa com estilo musical. Para o mundo é qualquer estilo. Está escrito aqui no verso de número 5. Deixa eu ver se é isso mesmo.
Quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda espécie de música. É toda. Para o mundo não tem problema, é qualquer ritmo, é qualquer som, é qualquer barulho. Mas quem tem sensibilidade do Senhor entende que para louvar a Deus não é qualquer som, não é qualquer barulho. São canções que enaltecem o nome do Senhor e que atrai a presença de Deus para o nosso culto. Quem está entendendo diz amém. Então não é toda espécie de música. O Senhor habita nos louvores. Eu vou dizer, e o diabo também. Quem já, por exemplo, só para os irmãos entenderem, você está num culto, e você entrou no culto, e o culto está pesado, está difícil, você está longe de Deus. Eu me lembro que no dia que eu tinha 6 anos que eu não entrava na igreja, que eu não ia numa igreja, e naquele dia, eu nunca esqueço, eu sofri um acidente e quase morri. E eu falei, eu vou na igreja hoje. Depois de 6 anos, quando eu cheguei lá, os irmãos estavam cantando aquele hino, Michael. Cada vez que a minha fé é provada. Você lembra dele, um pedacinho dele? Só para os irmãos ouvir? Eles estavam cantando esse louvor que o irmão Michael vai cantar um trechinho, ó. Cada vez que a minha fé... Ah, irmão, como eu chorei aquela noite. Um pedacinho só para os irmãos relembrar dessa canção. Vamos lá. Cada vez que minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Aleluia! Minhas provações não são maiores que o Agora eu meu chego. Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. E depois desse louvor eu estava em lágrimas, longe de Jesus, em lágrimas, dizendo assim, é possível ainda vencer. O ambiente que você está, uma música que louva a Deus, atrai a presença do Senhor, e a gente sente o renovo de Deus na nossa vida, isso é verdade. Só que também o outro lado é real. Lamentável, eu já estive em ambiente também que o batuque da música, o barulho das caixas, o ritmo que tocava, parece que já fedia pólvora e fedia sangue, cheirava sangue. O ambiente era pesado, aquela música já trazia aquele peso espiritual da presença do inimigo. Então, aquilo que você ouve vai dizer quem é você. Amém? Conforme as canções que você ouve, está mostrando para o inimigo quem é você.
Se você não tem prazer de ouvir as coisas de Deus, não tem prazer de ouvir hinos que louvam ao Senhor, que acha que esses hinos estão antigos, que essas canções são ultrapassadas, você está com algum problema. Se no teu fone de ouvido, se no teu aparelho de telefone tem canções, uma playlist que não louva ao Senhor, se eu fosse você mudava hoje e colocaria hinos que enaltece o nome do Senhor. Porque a música vai introduzir dentro de você aquilo que você está ouvindo. Aquilo vai trazer para você aquela bênção ou aquela maldição. Eu creio, vou dizer isso aqui para vocês: uma casa que amanhece louvando o nome do Senhor, cantando louvores, abrindo o inário da igreja, cantando para Jesus, louvando ao Senhor, essa casa é cheia da presença do Espírito Santo. Os planos do inimigo caem por terra. Mas uma casa que a música não louva ao Senhor, pode ter certeza que atrai também a presença do inimigo. Então, cuidado com a canção. Outra coisa que eu queria salientar, já eu vou orar por algumas pessoas e a gente vai encerrar com os irmãos. Outra coisa, a letra pode ser bonita. Agora vai entrar num ponto que não é a questão da palavra, não é somente a canção em si. O ser humano que vai executar, o músico que vai executar, deve estar em sintonia com Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Às vezes a letra é bonita, mas se alguém canta com a boca, mas não canta com a alma e com o espírito, tem problema nisso aí. Paulo diz lá em Coríntios capítulo 14, cantarei com espírito, mas cantarei também com entendimento. O que é com entendimento? Você não vai cantar simplesmente por cantar, você vai ter que ouvir a mensagem que ecoa do louvor. A canção, ela precisa estar em sintonia com aquilo que é pregado. Você já imaginou? Se a mensagem dos louvores que tocam na igreja desentoa da mensagem do altar, está errado. A mensagem é uma só, apenas é uma mensagem cantada e uma mensagem pregada. Quem vai cantar, o conselho que eu vou dar para vocês é dar uma lida na letra primeiro. Confere primeiro se aquela letra condiz com a palavra, para você depois não colocar alguma coisa que foge da teologia bíblica e cristã. Esses dias tem um hino internacional que todo mundo vai fazer uma postagem e usa aquela canção. Eu, por curiosidade, procurei a tradução, e tem algumas coisas no ponto teológico que eu falei, não dá para postar usando esse hino, usando essa canção. Eu acho, meus amados irmãos, que todas as canções que vão ser entoadas, seja ela apenas de uma forma instrumental, às vezes não vai ser cantada de forma no nosso idioma, na nossa língua, para os irmãos entender, mas tocada de forma instrumental, tem que saber da origem dessa letra e se essa letra glorifica o nome do Senhor. É preciso averiguar essas coisas. Outra coisa que eu estava dizendo para os irmãos, olha, Davi vai buscar a arca em 1 Crônicas capítulo 13, olha para vocês verem isso aqui. E ele rapidamente, naquela vontade de fazer a obra, de ver um grupo de música, de trazer a arca, porque Davi ele foi um pioneiro da questão da canção na igreja. Ele foi um pioneiro da canção, da instituição do louvor na igreja. E ele vai trazer a arca naquele embalo de trazer, no capítulo 13, no verso 7, vai dizer para nós assim, ó: e levaram a arca de Deus da casa de Abinadab, sobre um carro novo. E Uzai e Aiô guiava o carro. Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com saltérios, com tambores, com símbolos e com trombetas. Olha que coisa linda. Eles estavam alegres e cantando. Todo mundo feliz e cantando. Só que a forma de fazer a obra não estava enquadrado na teologia bíblica.
Está entendendo isso aqui? Estava todo mundo cantando, trazendo a arca, parece que 1000 maravilhas. Só que eles esqueceram do detalhe. Alguns detalhes eles esqueceram. Não pode tocar na arca, não pode trazer no carro de boi. Então aqui embaixo tinha festa, mas lá em cima não tinha festa. Enquanto eles cantavam e dançavam aqui embaixo, e tocavam seus instrumentos aqui embaixo, Deus do céu está olhando lá de cima e dizendo: está tudo fora, está tudo errado. Posso falar para vocês uma coisa? Ainda mais que eu vejo os irmãos novos, com a irmã ali que é nova convertida, cheia de fogo, de alegria, de glorificar. Nem todo culto que parece que o fogo acendeu, que alguém sapateou, que alguém falou língua estranha, que aquele culto é mais espiritual do que o outro, que às vezes não ouviu nenhum glória, porque às vezes a palavra não é para glorificar mesmo e pular, não, é para botar a boca no pó e humilhar perante o Senhor. E às vezes a festa acontece só aqui na terra. Lá em cima a música não está em consonância com os céus. Deus não está aplaudindo aquela canção que foi escolhida. Eu imagino, maestro, que para escolher uma canção deve ser uma responsabilidade muito grande. Para os irmãos que são líderes de musicais, que vão escolher, por exemplo, para o grupo de jovens, que vão escolher uma canção para o grupo dos adolescentes, que vai escolher uma canção que vai entoar na orquestra, que vai escolher uma canção para o vocal. Eu acho que não é uma coisa assim muito simples, não. Eu acho que se é uma letra diferente, posso dizer isso? Se é uma letra diferente, e você tem alguma dúvida na teologia, manda para o nosso pastor. Pastor, dá uma letra nessa letra, está em consonância. Passa para um pastor Marinho, está tudo ok aqui, essa letra? Porque é uma responsabilidade muito grande, você ministrar perante o Senhor o louvor. Não é qualquer coisa, não. Às vezes nós fazemos festa aqui embaixo e Deus está reprovando aquilo que sai da nossa boca. Está entendendo isso aqui? Nós precisamos pedir ao Senhor que a festa aconteça aqui e que o Senhor ouça os nossos hinos lá também no trono. E eu tenho para mim, meus amados, que o Senhor é aquele Deus que lá em cima, quando há um coração quebrantado, há alguém cantando com a alma, uma igreja que adora, o Senhor vai dizer assim para os anjos, serafins: pode parar por um momento aí, pode fazer silêncio no céu, que eu vou ouvir um som de uma música que vem da minha igreja, de um povo que adora o meu nome. Então eles adoravam a Deus e fazendo festa. De repente a arca se move, Uzá põe a mão na arca, e Uzá é o quê? É morto, irmão Ed, é morto, é fulminado. Peraí, que culto é esse que parecia que era uma festa? Davi se entristeceu muito, mas Davi vai tomar uma atitude agora, que todo músico deve tomar, que nós como obreiro devemos tomar. Quando acontece uma tragédia, acontece algo tão feio como aconteceu, imagina um culto, alguém morrer no culto que você está fazendo uma festa. Isso causa um escândalo muito grande. Mas Davi não desanimou. E no capítulo 15, vamos ver o que Davi vai propor para buscar a arca de novo. Capítulo 15, verso 13 a seguir. Diz assim: olha o que Davi vai dizer para os levitas: porquanto vós não levastes a primeira vez, o Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. E disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Davi falou: levitas, vamos consagrar a nossa vida, e depois de consagrar, nós vamos louvar o nome do Senhor. Oh, irmão, você não imagina, irmão,
Talvez vocês não tiveram essa experiência ainda, músico. Eu creio que muitos de vocês já tiveram, mas alguns ainda não. Consagra um dia a Deus para você ver. Tira um domingo para você consagrar, como Davi falou aqui, ó. Passa um dia, vai tocar aqui no domingo. Fala assim: Senhor, não precisa ninguém saber, não precisa o maestro saber, o pastor saber, o seu pai ficar sabendo. Não, tira um dia. Fala assim: eu sou um servo do Senhor. No passado, alguns levitas louvavam o nome do Senhor e o diabo saía de vidas. Nós aqui somos quase uma centena de músicos que louvamos ao Senhor no domingo. Vamos consagrar a Deus a nossa vida e dizer: Senhor, nós vamos cantar em consagração. Essas notas musicais vão sair bonitas para a glória de Deus. O céu vai abrir e Deus vai operar maravilhas entre nós. Quem crê nisso? Um dia eu recebi na minha casa mineiro e mineirinho. O Zé da dupla já de saudosa memória, em Belo Horizonte. Eu morava lá. Fomos dormir 3 da manhã ouvindo eles. E eles me contaram aquele jeito simples deles louvarem ao Senhor. Quantas vezes, quando eles pegavam aquela viola nos anos 70, 80, na época no caminhãozinho ou num lugarzinho para louvar a Deus, pegava a violinha e o violão. Quando eles começavam a cantar, caiam muita gente endemoniada. E o irmão Zé me contando da praça em Belo Horizonte, que eles estavam ali na Andradas, louvando ao Senhor. De repente o paralítico levantou e começou a glorificar a Deus de pé, no meio dos louvores. O que é isso? É técnica vocal, não sou contra. É técnica vocal, é habilidade musical, mas é a presença de Deus na santificação e na oração. Quem crê nisso, meus amados? Que a santificação faz a diferença. Então Davi santificou os irmãos, buscaram a arca. Aí Davi vai colocar quem? Olha para você ver, a sabedoria de Davi. Olha quem que Davi vai nomear para liderar a música. Vamos ver? Capítulo 16, do verso 4 de 1 Crônicas. E pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor. Isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. Relembrar aqui, irmãos músicos, era pegar as canções que Moisés havia escrevido. Era pegar canções que já estavam caindo no esquecimento, letras que Moisés, inspirado por Deus, escreveu. Como aquela letra lá de Deuteronômio, quando Moisés escreveu aquele livro, ele deu um hino em testemunho, dizendo: esse hino tem que ser cantado para testemunho perante vocês. E esses homens agora, Davi está dizendo assim, ó: eu vou levantar alguns homens para relembrar letras que estão morrendo no meio da cultura judaica. Eu fico feliz quando eu vejo irmãos. Lembra do Vinícius aqui? Relembrando e trazendo letras que estavam no esquecimento da nova geração. É bonito, irmãos, vocês buscarem letras que um dia foram cantadas e Deus operou, e que na geração nova está abandonada. E vocês aqui, graças a Deus, nós temos irmãos que têm de Deus capacidade para colocar um novo arranjo musical, para preparar esse hino com arranjos e colocar esse hino para louvar o nome de Jesus aqui na nossa congregação. Amém? Vocês viram aqui, por exemplo, aquele hino que os irmãos cantam. Quer ver, Maico? Tira só um trechinho daquele lá que o Vinícius cantou. O Vinícius cantou, não tínhamos o arranjo. Os irmãos prepararam aqui, foi isso ou não foi, Maico? Preparamos um arranjo musical desse louvor, levamos para a chácara da igreja, foi gravado. Olha como é que esse hino ficou bonito aqui, ó, com esse novo arranjo musical que foi colocado no hino antigo, mas que enche a nossa alma de esperança. Vamos lá, um trechinho desse louvor. Destino é caminhar
Essa letra fala no nosso coração ou não fala? São letras que expressam. E Davi está dizendo assim: vamos relembrar as canções. Olha só, ele colocou no verso 5, Asaf, o chefe. Ele nomeou Asaf para ser chefe da canção. Quem era Asaf? Só para encerrar com os irmãos, a gente já vai embora para casa. Capítulo 20 quanto aqui? Alguém lembra de Crônicas, de 2 Crônicas, que vai falar que Asaf era o quê? Ele era um profeta, não era isso? Um vidente. Olha aqui, capítulo de número 29 de 2 Crônicas. Já estamos caminhando para o final. Ele deixou um legado a Asaf. No verso 30 do capítulo 29 de 2 Crônicas. Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvassem ao Senhor. Olha que bonito. Com as palavras de Davi. Não estava mais entre eles. Davi agora já era de saudosa memória. Com as palavras de Davi e com as palavras de quem mais? De Asaf, o profeta. Vidente é profeta. E o louvavam com alegria e se inclinaram e adoraram. Então a igreja do passado tinha o desejo de manter acesa aquelas letras inspiradas por Deus que esses homens escreveram. Inclusive, irmão, só para você ter ideia, eu já encerro. Em 1 Crônicas 16, quando a arca é trazida de volta, agora com Asaf na liderança, quando coloca a arca no lugar, Deus dá inspiração para Davi, e ele compõe o salmo, me parece que é o 105? Me parece que é o salmo 105. Deus dá uma inspiração e ele compõe. Só você ler lá em 1 Crônicas 16, capítulo 16, no verso 7. Então naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo, para que, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos, louvassem ao Senhor. Salmo 105 foi dado naquele dia que a arca foi levada. Agora, anos depois, quando Ezequias assume o trono, Davi não está mais lá. Ezequias diz assim: lembra do hino que Davi compôs? Vamos voltar a cantar aqueles hinos que Davi compôs? Em toda a reforma espiritual que existiu, voltavam-se as raízes para os louvores que um dia louvaram o nome do Senhor. Meu Deus, Deus abençoe vocês. Tem muita coisa para a gente falar aqui. Amanhã o nosso pastor vai discorrer com os irmãos muito mais assunto. Tantos hinos que nos trazem a história. Cada hino desse, cada salmo que é o inário da igreja, os salmos, tem uma história. Foi no momento da vida do salmista Davi, ele compunha aquele louvor e colocava como cântico para Israel. Tanto que o inário da igreja judaica, que é os salmos, a Bíblia, os salmos, o hino é o cântico é a palavra, o cântico é a palavra é o cântico. Então o hino também é uma mensagem para o culto. Quem entende assim, meus amados? Que às vezes você vem para a igreja esperando a mensagem do pastor, e Deus vai falar com você na mensagem cantada no culto. Desde que essa mensagem seja inspirada por Deus. É por isso que quem vai no congresso, na festividade, quem vai separar os louvores para colocar no congresso, eu acho que devia passar por o crivo, cada dia mais apurado da liderança, para não errarem, para que o congresso seja uma bênção na mão de Deus, para que as nossas festividades sejam uma bênção na mão do Senhor. Eu refiro aqui ao último congresso de jovem. Quem viu como Deus operou aqui no último congresso? Aí você viu os louvores? Todos os louvores maravilhosos, sem aquela... Porque não é todo instrumento. Para Nabucodonosor é todos, mas para a igreja do Senhor não é todo instrumento que casa. Inclusive tem um sax. A minha filha falou: pai, eu acho esse sax tão interessante, mas o maestro Márcio não diz que esse sax não dá para colocar ele na orquestra. Diz que ele é... Que sax que é esse, filho? É o sax alto? Não é, né? É o soprano, é isso? O Márcio não quer, diz que ele é meio estridente, ele é meio, atrapalha, desafina ali a orquestra. Então não é todo instrumento. Então você vai louvar ao Senhor, tem que escolher o instrumento certo para que o nome do Senhor seja glorificado.
Deus abençoe.